Outra coisa ruim para o país é uma crise institucional. Inclusive, este é o ponto que eu queria entrar contigo agora para entender um pouco mais como você está avaliando a crescente tensão que a gente está vendo entre Supremo Tribunal Federal e Congresso, especialmente quando decisões como essa descriminalização ali do porte de maconha pelo Supremo acabam sendo vistas ali como uma apropriação das funções legislativas pelos dois presidentes das duas casas, né? Eles sinalizaram especificamente isso. Sem entrar aqui no mérito dessa discussão da legalização ou não do porte, da descriminalização, eu queria entender um pouco da tua leitura. A gente, de fato, está presenciando uma crise institucional e até que ponto, né, essa queda de braço ela prejudica a democracia brasileira? Bom, ela sempre prejudica a democracia, né? Porque você tem dois poderes, né, em confronto. O que ocorre? O que nós presenciamos nos últimos tempos? Uma omissão do Congresso. Você pega, por exemplo, a questão de terras indígenas. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu conheço um pouco. Tinha que ter regulamentação da Constituição de 88, que até hoje não foi feita. Então, não está lá regulamentado os pontos do item que determina a concessão de terras indígenas. Não está ali, não está regulamentado. Tem vários artigos da nossa Constituição que não foram regulamentados, que era a função do Congresso quando a Constituição foi aprovada. E o que ocorre? Aí você tem questionamentos, porque a função do STF, qual é? Analisar a relação da Constituição ao que acontece. Então, você tem um vazio na regulação da nossa Constituição que abriu espaço, principalmente no governo Bolsonaro, né, que foi muito questionado alguns pontos, e aí o Supremo, evidentemente, ele se sentiu, estava muito requisitado, e aí começou essa briga. Não, porque o Supremo dá palpite em tudo, porque o Supremo está... Mas esqueceram que existe um vazio. E o Supremo está ocupando. Aí, quando você ocupa esse espaço, você se torna mais forte. Quando você se torna mais forte, fica mais fácil de você. Mas é porque o ministro A, o ministro B querem ser mais forte? Não, porque o Congresso enfraqueceu. Agora começaram a perceber. A questão da descriminalização da maconha, o próprio Supremo está dizendo lá, o Congresso que vai decidir quanto que é, ou alguém vai decidir. A nossa função é analisar esse ponto que não está previsto na lei. Então, é exatamente isso. São espaços que ficam vazios, porque o Congresso não faz o seu trabalho, e o Supremo entra, e aí cria esse atrito, né, institucional entre esses dois poderes, que não é bom exatamente para o nosso país. Daúde, um outro tema, inclusive, também que eu queria abordar contigo, entender um pouco da sua leitura. A gente, voltando aqui um pouco mais para o executivo, inclusive, a gente tem visto aí várias notícias, né, recentes escândalos envolvendo a crise do arroz, por exemplo, o próprio ali indiciamento do ministro, né, das comunicações. Como que você, de fato, avalia a estratégia de defesa do governo Lula? Até que ponto a insistência, de repente, em proteger ministros que estão aí sendo acusados de corrupção, isso poderia ter algum impacto, prejudicar a imagem do governo, impactar a agenda política, inclusive, do próprio governo num longo prazo? Sim, eu acho que aí o presidente toma uma decisão de proteger, né, um ministro que está sendo investigado, que está sendo indiciado por irregularidades que a Polícia Federal comprova. Né? Aí ele diz assim, não, mas tem que haver o julgamento final. Sim, mas não é moral ele continuar no poder. O governo tem um interesse, evidentemente, no partido do Marcelino, né? Tem interesse nele, porque é um partido que tem apoiado o governo. Então, ele está protegendo de uma forma, né, midiática
uma pessoa que não deveria ser protegida. Esse é um ponto. Aí qual é a incoerência? Né? Puxando isso do arroz que você falou. Aí ele demite um secretário, agora demitiu o presidente da Conab, vem a público e diz, o diretor da Conab, tem falcatrua. Então, por que no caso da Conab é um conceito, aí tem falcatrua sem ainda ter sido investigado, ele demite, e num caso que está sendo investigado e tem prova, ele não demite. Agora, isso as pessoas percebem, né? Que há aí um viés, evidentemente, mais para proteger aqueles que o apoiam. Certo, Miguel Daoudi, pontos fortes, inclusive, né, muitos assuntos importantes aqui para a gente, até mesmo, né, o quanto a política ela influencia diretamente na nossa economia, no mercado. Prova disso, essas questões que a gente debateu agora há pouco em relação às falas do próprio presidente Lula, trazendo aí, né, mudanças, inclusive na curva de juros, fazendo aí impacto para a nossa moeda. Sempre importante a gente debater, entender, né, toda essa influência, esse cenário político para o mercado financeiro. Você sempre contribuindo aqui com a gente, com as suas análises. Muito obrigada pela sua presença. Até semana que vem. Até semana que vem, Paulo. Um abraço a você, ao Felipe e a todos que estão nos assistindo. Um abraço. Obrigada. Grande Miguel Daoudi, analista de política e economia.